A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. A pergunta é: que é o que significa estar em Cristo? Seja muito bem-vindo a seu programa Esperança em Tempo de Crise. Seja muito bem-vindo a este seu programa Esperança em Tempo de Crise. É uma alegria muito grande ter que acompanhar você que está ali na sua casa, com seus amigos ou com sua família. Estamos vivendo tempos muito difíceis, mas pela graça de Deus e a força que recebemos do céu, nós podemos enfrentar toda essa situação, porque Deus está sempre conosco. Eu tenho um presente para você. Aqui eu tenho o DVD Santuário, o Caminho de Deus. É um presente e você pode solicitar neste momento. Você pode mandar para nós um WhatsApp ao número 12, DDD 12, 98 316 7797. Ou também pode ingressar a nossos sites biblia.com.br. Tá bom? Então, nós estamos aqui prontos para abrir a palavra de Deus e para responder essa pergunta importantíssima para a nossa vida. Que é o que significa estar em Cristo? Lembrando que hoje é sábado, um dia abençoado, santificado por Deus e festejado por nós. Nós somos cientes que vivemos em tempo de crise, de dor, de sofrimento. Eu sei que tem muitas pessoas que hoje estão hospitalizadas, muitos já perderam entes queridos, milhares de pessoas estão com doenças mentais. A noite neste mundo está cada vez mais e mais escura, mas também isso nos garante que o amanhecer está cada vez mais próximo. E você sabe qual é esse amanhecer? A segunda vinda de nosso Jesus. Nós estamos vivendo uma verdade, vivemos no tempo do fim. Uma promessa, a maior promessa é que Jesus está voltando. E vivemos uma realidade, a realidade que precisamos orar mais, precisamos pregar mais, precisamos viver mais para Cristo. Por isso, hoje vamos alimentar nosso coração, nossa vida, com a palavra de vida. Porque lembre que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E você tem que lembrar que a palavra de Deus tem poder para transformar, tem poder para iluminar o nosso coração e também pode mostrar o único caminho da salvação. Então, feche seus olhos, vamos a orar. Nosso Pai, estamos prontos para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Que Teu Santo Espírito possa iluminar nossa mente, possamos compreender a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Pegue sua Bíblia, hoje vamos a ler um texto muito maravilhoso. O livro de Efésios, capítulo 2, verso 1 até o verso 5, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Eu gosto muito desse texto. Jesus nos deu vida. Estávamos todos mortos em pecado. E você sabe que quando sai da sepultura do pecado, você tem uma vida com sentido, uma vida com propósito, uma vida com esperança. Você tem vida eterna. Quando nós saímos da sepultura, podemos sonhar, podemos ter paz, podemos ter uma visão nova da vida. Porém, infelizmente, muitos cristãos brincam por voltar ao túmulo. Eles não saíram completamente. Muitos cristãos sentem saudades de muitas coisas daquela vida passada e voltam sempre por um momento e estão brincando entre o túmulo e a vida. E eu digo para você, como é perigoso voltar de onde Deus tirou você. Como é perigoso voltar para o passado. Satanás é astuto, que sempre coloca as piores circunstâncias para que você possa dizer quanto melhor foi o túmulo. O caminho fica muito difícil quando eu sigo a Jesus e muitos voltam para seguir uma vida morta, uma vida sem Deus, uma vida sem propósito, uma vida sem destino. Por alguma razão, aqueles que voltam, conheciam a luz, mas continuaram amando as trevas. Eles estavam convencidos, mas não estavam convertidos. Mas, graças a Deus, que existe um grupo que sai do túmulo, sai do pecado e nunca mais volta. E não quer voltar mais às trevas. Sabe que, mesmo que quando o caminho se torne difícil, é melhor andar na luz. E esse grupo de pessoas são aqueles que vieram a ser novas criaturas em Cristo. Essas pessoas têm uma relação restaurada com Deus e uma eternidade garantida. Porque Jesus Cristo dá isso, brinda isso a todos aqueles que são novas criaturas. O texto de 2 Coríntios capítulo 5, o verso 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Não diz quem está na igreja. Muitos podem estar na igreja, mas não estar em Cristo. Eu não quero dizer que você não deve ir para a igreja ou participar da igreja, porque quem está em Cristo tem que frequentar a igreja, tem que pertencer à igreja, tem que cumprir a missão. Mas há muitos que podem ser membros de uma igreja, mas não estar em Cristo, não ser novas criaturas. Porque a vida cristã não é contada pelos anos que você frequenta a igreja. Vida cristã é contada pelo tempo que você passa em Cristo. Você pode ter ou estar 30 anos na igreja. A pergunta é, quanto tempo você já passou com Cristo? E se você está em Cristo? A pergunta é, como eu posso saber que estou em Cristo? A Bíblia apresenta muitas bênçãos para quem está em Cristo. Eu vou simplesmente mencionar aqui alguns textos bíblicos que você pode conferir. Olha, o livro de Gálatas, capítulo 3, verso 27, diz que aqueles que estão em Cristo são revestidos, têm vestimenta de Cristo. Porque sem Cristo, o ser humano está nu. Com Cristo você tem vestes preciosas de graça e de justiça de Jesus. O livro de 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz que quem está em Cristo tem vitórias constantes. E por que tem vitórias? Isso significa que o caminho não é fácil. O caminho não é fácil. Eles estão lutando constantemente, mas sempre tem vitória. E em Cristo sempre são
mais que vencedores. Você conhece o texto de Filipenses capítulo 4, verso 13, né? Ali diz que aquele que está em Cristo tem força, tem fortaleza para enfrentar as maiores adversidades da vida. Porque eu todo posso em Cristo. O texto está falando que você sempre recebe fortaleza do céu, fortaleza de Deus para enfrentar as maiores adversidades. O livro de Colossenses capítulo 1, verso 14, diz que aqueles que estão em Cristo têm perdão. Se você lê o livro de Romanos capítulo 5, verso 1, diz que aqueles que estão em Cristo têm paz. O livro de 2 Coríntios, ali o capítulo 5, verso 21, diz que aqueles que estão em Cristo são justificados. E o livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, diz que aqueles que estão em Cristo são santificados. Não somente são justificados, mas também são santificados. E a promessa do livro de Romanos, capítulo 8, verso 1, diz que aqueles que estão em Cristo não têm condenação. Ou seja, quem está em Cristo tem vitória, tem força, tem paz, tem perdão, tem justificação, tem santificação, tem eternidade, tem tudo. Eu me pergunto, se isso significa estar em Cristo, então por que muitos cristãos não têm essa experiência? Eu estou falando para alguém que ainda não aceitou a Cristo em seu coração? Você já imaginou as bênçãos que você está perdendo? Mas quem está em Cristo tem tudo. Infelizmente, vivimos numa época onde muitos buscam um milagre, mas não buscam a Cristo. Muitos procuram prosperidade, mas não a Cristo. Muitos estão buscando bem-estar para a sua vida, mas não estão buscando a Cristo. Muitos, inclusive, estão procurando uma religião, mas não estão buscando a Cristo. Muitos estão procurando os presentes, as bênçãos de Deus, mas não aquele que é doador das bênçãos. Você sabe que todas as bênçãos que a Bíblia apresenta é aquilo que Cristo faz na minha vida. Porque Ele faz tudo. Ele me busca, mas eu respondo. Ele me justifica, mas eu reconheço a minha condição. Ele me santifica, mas eu me submeto à sua vontade. Ele faz o que eu não posso fazer sozinho. Ele faz quando eu permito que Ele faça a sua obra na minha vida. Veja só o que acontece com alguém que está em Cristo. A Bíblia apresenta muitas imagens e muitas ilustrações. Um dia, João e seu irmão foram chamados para ser discípulos de Jesus. Quando eles chegaram ali para Jesus, eles tinham um caráter deformado pelo pecado. Enquanto eles caminhavam com Jesus, o caráter deles estava mudando. E olha só como termina a história. O filho do trovão tornou-se o discípulo do amor. Agora, que coisa o que João e Tiago fizeram? Eles foram mudados simplesmente porque eram discípulos de Jesus? Você lembra de Judas? Judas também foi discípulo, mas acabou perdido. Enquanto uns caminham fisicamente com Jesus, outros caminhavam com Ele completamente, permitindo que Cristo iluminasse todos os cantos da sua vida. Porque quando Jesus entra para nossa vida e nós permitimos que Ele esteja sob o controle de tudo, Ele nos transforma em novas criaturas. Quando nós permitimos que Cristo entre ali nos quartos mais escuros de nossa vida, aqueles que ninguém conhece, aqueles onde estão as feridas mais profundas,
ali onde estão os maiores traumas da sua vida e ali onde está a raiz de todos os seus problemas. Quando você permite a Jesus entrar, então Ele começa a limpar, a curar, a transformar. Mas Ele não pode quebrar nossa liberdade. Temos que permitir a Jesus fazer isso. Então você se torna uma nova criatura quando você permite que Cristo transforme o seu coração, a sua mente, o seu caráter. E o caráter é transformado sempre, ou a mudança completa sempre começa de dentro para fora. E as coisas externas mudam, porque é impossível para aquele que está em Cristo permanecer do mesmo jeito. Você sabe qual é a proposta do Evangelho? É restaurar a imagem de Deus na vida do homem que foi apagada pelo pecado. Muitos podem ser seguidores de Cristo, mas não estar em Cristo. Muitos podem seguir a Jesus, mas continuam vivendo as coisas antigas. Quem está em Cristo tem um novo caráter, mas também tem novos hábitos. Quando você estava lá no túmulo do pecado, diz o apóstolo Paulo, seus gostos seguiam o curso deste mundo. Você não tinha domínio ou controle sobre seu apetite ou desejo, porque quem controlava era o príncipe das trevas. Mas quando você está em Cristo, Ele muda tudo. Então, minha relação com Cristo me permite mudar minha forma de comer, meu jeito de vestir, minhas preferências musicais, meu uso do tempo, porque através do Espírito Santo, Ele começa a transformar um coração degenerado pelo pecado em um coração transformado pela graça e o poder de Deus. Deus pode transformar uma vida destruída pelo mal em uma vida construída para o céu. Quando estamos em Cristo, o nosso caráter muda, nossos hábitos mudam, mas também nossos sonhos mudam. Antes, seu maior sonho era se enriquecer, ter muito dinheiro. Mas agora seu sonho é compartilhar o que você tem. Antes, seu sonho era alcançar a maior fama. Agora, seu sonho é que Cristo seja conhecido em sua vida. Antes, seu sonho era viajar pelo mundo. Agora, seu sonho é ir para o céu. Eu quero dizer uma coisa muito importante. Se o seu maior sonho não é que Cristo volte logo, porque você deseja abraçar a Jesus e viver com Ele por toda a eternidade, então você ainda não conhece a Jesus. O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, o capítulo 3, o verso 20, diz que nossa cidadania está no céu, que nós somos estrangeiros nesta terra. Jesus diz no livro de João, capítulo 17, que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas enquanto estamos no mundo, temos que pregar o Evangelho, temos que dar testemunho ao mundo, que Cristo seja conhecido por nosso intermédio. Então, quando estamos em Cristo, nossa visão de vida é diferente. Nossa vida gira em torno a Jesus. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele diz, eu não vivo mais porque Cristo vive em mim. Então, vamos relembrar. Quando estamos em Cristo, nosso caráter muda, nossos hábitos mudam, nossos sonhos mudam, mas também nossa vida produz fruto diferente. Eu gosto muito o que Jesus falou no livro de João, capítulo 15, o verso 15. Ali diz, quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Você sabe que os únicos frutos que pode produzir o ser humano são os frutos da carne, os frutos do pecado. Mas aquele que está em Cristo, os frutos que produz são os frutos do Espírito, sendo o amor o principal fruto. Jesus diz no livro de João, capítulo 13, verso 35, que a marca, a essência do cristão é o amor. Aquele que ama Deus, ama seu próximo. Não podemos chamar a Deus de Pai
e viver ignorando ao nosso irmão? É impossível estar com o coração cheio do amor de Deus e não sentir a compaixão pelos outros. Enquanto você esteja mais perto de Deus, você vai estar mais perto das pessoas. Quando estamos em Cristo, muda o nosso caráter, nossos hábitos, nossos sonhos, damos frutos, mas também muda nossa maneira de enfrentar as adversidades. Sabe uma coisa? O sofrimento é inevitável. O sofrimento é inevitável. Enquanto Jesus não voltar, vamos sofrer. Mas temos um refúgio. O livro de Salmo, capítulo 46, diz que Deus é o nosso refúgio. Temos paz no meio de qualquer tempestade. Quando passamos pelo vale das sombras e da morte, acreditamos que não estamos sós, que Jesus está conosco. O cristão não permite que seus sentimentos fiquem acima das promessas de Deus. Embora eu não veja, eu não sinta, embora Deus esteja em silêncio, eu creio que Ele está comigo. Porque um cristão acredita na palavra de Deus mais que seus sentimentos. E mesmo quando perdemos um ente querido, mesmo quando nossas lágrimas caem, nosso coração sempre está cheio de esperança. O apóstolo Paulo diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 13, que nossa tristeza é diferente de todos aqueles que acreditamos em Jesus, porque a esperança brilha no meio da noite da dor. Estar em Cristo significa caminhar com Cristo, significa viver em Cristo. E sabe uma coisa? Essa é a experiência mais bela da vida. A experiência mais frustrante da vida é ser chamado de cristão e viver sem Cristo. A experiência mais frustrante da vida é falar de Deus, mas não falar com Deus. É trabalhar para Deus sem conhecer a Deus. É crer que você está salvo e, ao final, acabar perdido. Você lembra na parábola do filho pródigo? Haviam dois tipos de perdidos. Um fora de casa e outro dentro de casa. A moeda estava perdida dentro da casa. O jovem rico estava perdido mesmo fazendo todas as coisas certas. O povo de Israel tinha a presença de Deus constantemente guiando dia e noite. Mas olha só, de todos aqueles que deixaram o Egito, somente 2 entraram à terra da promessa. Somente 2. Por quê? Por a dureza dos seus corações. Por isso que eles não entraram na terra da promessa. Infelizmente, muitos têm a verdade em suas mãos, mas não a têm essa verdade nos seus corações. Têm luz suficiente, mas preferem as trevas. Muitos são chamados para a vida, mas preferem permanecer nas trevas, no túmulo do pecado. Muitos sabem que vivemos no tempo do fim, mas continuam com a indiferença, como se nada tivesse acontecido. Você sabe que o diabo não se importa que acreditemos teoricamente na segunda vinda de Jesus, desde que isso não possa adiar, ou que você possa sempre adiar sua preparação para o encontro com Jesus. Você pode conhecer tudo teoricamente, mas você está preparado? Eu lembro de uma história. 3 amigos viajaram por diferentes cidades, visitando pontos turísticos. Chegaram a uma cidade grande, que estava em festa, e todos os hotéis estavam lotados. Cansados de procurar um lugar para descansar aquela noite, chegaram a um grande prédio de 30 andares, para pedir apenas um quarto disponível para descansar nessa noite.
Ali na recepção, foi-lhes dito: só temos um quarto vazio, mas temos também um problema. O quarto fica no 30 andar. Então, o elevador está variado. Se vocês quiserem, podem caminhar os 30 andares. Os amigos ali se olharam e disseram assim: se no final vamos descansar, então vale a pena. Eles fizeram um acordo. O acordo era que antes de que eles começarem a subir ali, andar por andar, cada 10 andares, um deles teria que contar uma experiência da sua vida. O primeiro tinha que contar uma experiência divertida, uma experiência engraçada. O segundo teria que contar uma experiência feliz da sua vida. E o terceiro teria que contar a experiência mais triste da sua vida. Eles subiram ali os primeiros 10 andares. Eles ali riram muito. A história foi muito engraçada. Continuaram subindo, chegaram ao andar número 20. E ali desfrutaram muito da história feliz do segundo amigo. E quando chegaram ao andar número 30, estavam cansados, esgotados, sem forças. Eles queriam descansar. O terceiro, antes de contar a história mais triste da sua vida, ele começou a buscar ali em todos os bolsos da sua calça, da sua mochila, e com muita tristeza olhou para seus amigos e disse: eu mudei a minha história. Eu tinha outra história para contar a vocês. Mas sabe, a experiência mais triste da minha vida é ter subido 30 andares e ter esquecido a chave no primeiro andar. Você sabe que a maior tragédia é ter caminhado 30 andares e haver esquecido o mais importante. Você pode estar 10, 15 anos na igreja e no final descobrir que não tem a chave, que não tem a salvação. A maior tragédia de hoje é que podemos fazer muitas coisas para Cristo, mas Jesus continua batendo a porta. Porque enquanto todos creem que amam Jesus, Ele ainda está fora do coração do ser humano. Estar em Cristo é nascer de novo, mas não somente nascer de água, é também nascer do Espírito, para ser novas criaturas completamente. Eu tenho um convite para você. Você já nasceu de novo? Você está em Cristo? Você é uma nova criatura? Se ainda tem algumas coisas antigas na sua vida, é hora de ir para Jesus e dizer: eu me entrego completamente. Eu quero nascer de novo. Eu quero estar em Jesus Cristo. Eu quero ser uma nova criatura. Você está pronto para tomar essa decisão? Eu quero orar com você. Pai querido, muito obrigado, porque em Tua palavra encontramos promessas e verdades que precisamos conhecer. Também hoje Teu Santo Espírito abriu nossos olhos para analisar nossa vida, para ver se realmente estamos em Cristo. Mas hoje queremos entregar completamente nossa vida nas Tuas mãos. Que Jesus Cristo seja o centro de nossa vida e que o Espírito Santo possa transformar nosso coração para ser novas criaturas em Ti. Em nome de Jesus.